A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos estar lendo o livro de Marcos, né? Capítulo 4, nós estamos hoje. Antes disso, eu queria falar para vocês, dê um joinha, compartilhe, comentem, né? Se inscreva-se no canal, nós estamos quase 700 inscritos, eu quero que está chegando a 700 antes do final do ano. Nós temos menos de um mês aí já estamos em dezembro, né? Então, gostaria muito do apoio de vocês, ok? Bom, vamos lá. Marcos capítulo 4 começa falando a parábola do semeador. Irmãos, como é poderoso isso. Vamos lá. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ele ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouviu eis que saiu no semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e os sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Bom, irmãos, eu costumo fazer comentários sobre filmes, séries, né? Trazendo para a ótica cristã, né? E Jesus fazia isso, né? Com suas parábolas, com suas histórias. Ele trazia um ensinamento cristão a partir das suas histórias. Ele contava histórias, como essa do semeador, e depois explicava de uma forma que as pessoas que tinham entendimento do que ele ensinava, entendia a história. Aqui logo depois no verso 10 ele começa explicando, né? Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito da parábola. E eles respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venha converter-se e haja perdão para eles. Então ele perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? Irmãos, ele aqui fala, as histórias são para as pessoas entenderem aos pouquinhos, para ele entender, ouvir, né, a parábola, e entender aos pouquinhos, né? Muitos não vão entender o que está sendo, igual falou aqui, doutrinados, né, no verso 2. Mas eles vão, aos poucos, vão se adaptando ao Evangelho. Amém? Vamos lá. Então ele perguntou, né, no verso 14. Vamos entender o que é o semeador, o que é tudo, né? O semeador semeia o que? A palavra de Deus. As sementes são a palavra de Deus, né? São então estes os da beira do caminho, onde a parábola é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então existe essas pessoas que Satanás está ao nosso derredor, louco para tirar a palavra do nosso coração, colocando outras coisas, né? Verso 16: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, né? Fica eufórico, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes
de pouca duração. Eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Tem pessoas assim, sabe? Eles são eufóricos quando escutam a palavra. Não, eu quero, eu vou. E quando. Mas logo chega a perseguição e eles não aguentam. Né? Logo chega as dificuldades e eles correm. Né? Porque a vida cristã, do lado do Senhor Jesus, tem perseguição, tem dificuldades, tem pessoas reclamando, vão reclamar de você estar pouco tempo com eles. Tem pessoas que reclamam muito, então isso acaba desviando o caminho da pessoa que não está ligada com o Senhor, né? Que não está enterrada bem lá no fundo, né? Na terra boa. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições correndo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Né? Infelizmente tem essas pessoas também. Né? Que as riquezas do mundo, a busca pelas riquezas do mundo, né? Acaba tirando elas, desviando elas do caminho e acaba esquecendo a palavra. Esquecendo que Deus é tudo na nossa vida. A gente tem dificuldades, né? Nós como homens da casa, né? Homens de família, nós temos que levar sustento para nossa família. Mas primeiro buscar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. É primordial buscar o reino de Deus. Ele é o verdadeiro alimento. Ele vai te dar força para trabalhar. Né? Eu trabalho muito, muito, muito. Mas eu busco primeiro o reino dos céus. Amém? E busco trazer isso para meus filhos, para minha esposa. Senão eu não daria conta disso tudo. Amém? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando em 30, 60 e a 100 por um. Irmãos, sabe, muitas vezes talvez você nem veja esses frutos, né, que estão sendo frutificados. Mas, irmãos, eles estão lá. Eles estão lá. Quantas vezes já me chegaram líderes frutíferos da nossa igreja, chegou e falou assim, olha, eu tô na igreja, eu me converti por causa daquele teatro que você fez. Leandro, eu já vi pessoas, homens, sabe, que eram dos kids, que chegaram para mim e falaram assim, Leandro, eu lembro o dia que você orou por mim, sabe? É frutos, é pedrinhas na nossa coroa, são frutos. Os frutos não são para nós, são para o Senhor Jesus, são para Deus, né? São para a obra. E isso me fortalece cada vez mais para dar continuidade, sabe, às nossas células, a esse trabalho lindo que é a palavra de Deus, sabe? Nós temos nossa célula, né, nosso povo, e eu amo cuidar deles, amo falar da palavra de Deus para eles, eu amo buscar o Senhor, levar o Senhor para eles, e eu nunca vou me cansar disso. Isso é boa terra, irmãos. É a palavra da graça, é a palavra da salvação. É você saber que você está aqui porque Deus te colocou aqui. Amém? Bom, vamos só até aí no capítulo 4 hoje. Nós vamos dar continuidade nos próximos vídeos. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva-se no canal, compartilhe, comentem. Amém? Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos.